Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero responder uma pergunta muito importante nos dias de hoje, né, sobre o que é ciência. Muita gente tem usado esse conceito, acho que de maneira equivocada na mídia. Até mesmo alguns especialistas, alguns cientistas parecem não saber o que é ciência, por incrível que pareça. E já que a ciência hoje ela está tão em voga assim na nossa vida, ela define se a gente vai em casa, se a gente fica em casa, se a gente vai trabalhar, define a educação dos nossos filhos, enfim, define praticamente a nossa moral, o que a gente come, o que a gente bebe. Eu acho que vale um pouco a gente escutar um pouco sobre o que é ciência, né? Lógico que eu não vou esgotar o tema, porque é um assunto muito complexo. É um vídeo que eu queria já fazer há muito tempo, estou até adiando, porque pela complexidade do assunto, eu quero sempre estudar um pouco mais, buscar mais livros, mas enfim, o que me fez, na verdade, o start, assim, o ponto final que me fez gravar esse vídeo foi essa recente polêmica da mídia, né, que saiu na Lancet um artigo sobre a hidroxicloroquina, né? E aí supostamente ela não fazia bem, um artigo muito grande, essa é das principais revistas do mundo, uma das mais reconhecidas, uma das maiores autoridades científicas, vamos dizer assim, com um N enorme, um número muito grande de pessoas, então teoricamente tinha tudo para ser um artigo confiável. Né? Alguns dias depois, esse artigo é despublicado, supostamente ali conflito nos dados, parece que não era exatamente o que foi publicado. Então, assim, não sei se vocês acham isso normal, mas, bom, para mim não é uma surpresa, porque eu já sabia. Eu sei que a ciência não principalmente da maneira que ela se dá hoje, quase que como um braço da política, a ciência ela não é tão confiável como a gente imagina, né? E essa noção de ciência que se passa da mídia para as pessoas e que eu vejo as pessoas dizerem a ciência como se fosse uma entidade, né? Eu acho que você pode dizer a igreja, porque tem o Papa tem a palavra final da igreja. Então, quando você fala assim a igreja, você quer dizer o Papa, né? Na ciência, são centenas de milhares de cientistas, cada um com uma cabeça diferente. Em muitos pontos convergem, em outros pontos divergem, então você não tem a ciência. A pessoa que se refere dessa maneira, como se fosse uma posição definitiva da ciência, ou ele é ingênua, ou ele é mal intencionada. Né? Eu ainda prefiro acreditar que a maior parte das pessoas são ingênuas, porque eu convivi por um bom tempo na comunidade acadêmica e a maior parte dos cientistas não tem noção do que é ciência, né? Durkheim, acho que disse que para conhecer a ciência você tem que conhecer a história, né, dela, e a maior parte das pessoas não conhecem. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente assim da história também, da ciência. Eu quero explicar, na verdade, o que é ciência, até onde a gente pode confiar, até onde a gente não pode, até onde vai a ciência. A ciência não determina tudo. Em última análise, a ciência é um meio para que você, a partir da sua cultura, dos seus valores, dos seus princípios, você tome decisões a partir da união do conhecimento de várias ciências, até porque hoje tem uma divisão tão grande assim, né, que eu diria que quase que o especialista ele não consegue nem entender o que está estudando direito, porque é tão subdividido, né? Então, quer dizer, para fazer um experimento, às vezes, o cara opera uma série de máquinas que ele nem sabe operar, são outras pessoas que operam as máquinas, ele só participa ali, é quase que uma produção em massa, é como se fosse uma fábrica, cada um faz um pedaço, ninguém consegue explicar o todo. A ciência está chegando a esse ponto, né? Então, quer dizer, a ciência, essas várias ciências, elas vão te alimentar de informações e o ser humano dotado de cultura, de valores, de princípios, vai tomar essa decisão. E não a ciência vai impor. Não existe a ciência. Existem infinitas ciências diferentes, com diversas teorias e palpites diferentes. Né? Às vezes, um autor ele dá frutos, linhas de pesquisas com opiniões totalmente antagônicas, né? Pensamentos contrários. E é justamente desses pensamentos contrários que surgem, dessas discussões, que surgem de fato opiniões mais coerentes, né? Com mais bom senso e que vão se aperfeiçoando ou não. Né? Mas, enfim, a tendência é essa, a partir dessa discussão, a coisa fluir, né? E não uma entidade, um ser sobrenatural. A ciência vista desse modo, para mim, é um mito. Isso não é ciência, é mito. Você achar que existe a ciência
que diz para você ficar em casa, isso é bobagem. Você ficar em casa ou não, você precisa de somar uma infinidade de conteúdos de diferentes de ciências diferentes. Não é uma ciência que vai determinar isso. Ela vai no máximo te dar dados, diferentes ciências, para aí sim você definir, né? Isso para cada decisão da sua vida, né? Então, assim, eu acho que esse ponto, devido a esses aspectos, é de suma importância hoje, né? Para vocês nos acharem que eu sou maluco, eu começo trazendo a frase ali do Albert Einstein, né? É importante não parar de questionar. Então, quer dizer, a gente tem que estar. Isso é ciência, você revisitar aqueles fundamentos, conferir, né? Como se você tivesse um prédio, você tem que fazer obra nele toda hora. Às vezes precisa derrubar, porque não tem jeito, começa de novo. E assim é a ciência, né? Bom, eu continuo trazendo alguns pensadores aqui, eu vou passar rápido, né? É, a questão matemática da ciência que não reflete a vida real, números são coisas abstratas, assim, né? Esses números eles precisam de interpretações, eles não representam de fato as coisas como elas são, né? Uma coisa abstrata ali que você está calculando, mas o que é que você está calculando, né? Na vida real, aquilo tem outro grau de representatividade, precisa de um ser humano inteligente, coerente, dotado de culturas e valores para julgar aqueles dados, né? Então, a ciência ela pode até ser um inimigo no sentido de que, por exemplo, a bomba atômica. Você tem a tecnologia da energia atômica, que é muito boa, e você tem a bomba atômica, que é muito ruim. Então, quer dizer, o que vai determinar, no final das contas, se a ciência é boa ou ruim, são as pessoas que estão operacionalizando a ciência. E é isso que a gente tem que pensar. Quem está comandando isso hoje? Quem está, de fato, dizendo que a ciência disse isso ou a ciência disse aquilo? Espera aí, não existe isso. Vamos analisar cada autor, o que cada pesquisa está dizendo. No somatório, você pode até tomar uma posição, como eu estou tomando hoje sobre a ciência, mas eu já tenho livros novos encomendados que eu sei que eu vou ler e que eu vou reformular essa apresentação indefinidamente enquanto eu estiver vivo, e vou reestudar esse assunto. E isso é ciência, você aperfeiçoando, melhorando ou não, mas enfim, nessa tentativa, né? E ela nada mais é do que um refinamento de um pensamento do ser humano, de uma. Muitas vezes na vida a gente faz coisas por tentativa e erro. A ciência é isso, só que de uma maneira mais sistemática, mais elaborada, mais técnica, mais microscópica ou macroscópica, né? E ela nunca representa exatamente a realidade como ela é. Eu costumo dizer que a ciência é um simulador da realidade. Você precisa fazer o esforço de entrar, de ir para o simulador, entender que é o simulador, e do simulador você precisa pegar aquela experiência e fazer outro esforço de voltar ao mundo real e interpretar aquele conhecimento dentro do mundo real, né? Como fala Ortega Gasset, toda teoria ela é problemática, porque ela precisa de interpretação e de aplicação na realidade. Você vai aplicar a mesma teoria num grupo de pessoas com X faixa etária, com questões culturais, ou vai aplicar no outro lado do mundo com outras pessoas, vai aplicar da mesma maneira. Isso precisa ser, é sempre uma tensão que existe, que precisa ser sempre reinterpretado. Isso é ciência, né? E você tem o Hipócrates também que fala, uma coisa é o saber, outra coisa é você achar que sabe, que está sabendo uma coisa que você não sabe. Então, quer dizer, entre você saber e você achar que sabe, tem uma distância, né? Normalmente aquele que sabe, ele vai ganhando, não tendo certezas. A gente vai estudando para ter cada vez mais dúvidas. É isso que acontece na maioria das vezes, né? Bom, então vou tentar diferenciar um pouquinho aqui a ciência, como ela se dá na mídia, né? Os cientistas são praticamente os novos ascetas da moralidade, né? São santos que vão subir ao céu de carne e osso, ninguém duvida da índole, não existe isso na ciência. São todos assim santos, né? Praticamente, e a gente pode confiar piamente nesses caras, em todos eles. Você tem uma unanimidade de opinião, né? É como se fosse uma boiada. Se você toca, quando meu pai tinha sítio, né? Então ele falava assim, só tocar o primeiro boi, porque aí os outros vão atrás. É praticamente isso a ciência, uma grande unanimidade, não há discussão, não há dúvidas, não há nada. É uma homogeneidade de opiniões. Ela é infalível, gente. Deus, quando fez os 10 mandamentos, ele deixou uns espaços ali para os cientistas terem continuando. 11, descobri isso aqui. 12, então os cientistas eles são infalíveis e eles continuam essa tábua lá de Moisés
Se você for olhar, hoje já está bastante cumprida, porque os cientistas foram complementando. Né? Então, quer dizer, não é isso. Assim, isso é o que a mídia passa. Mas a ciência não é isso, tá, pessoal? Vou fazer rapidinho para tomar água. Então vamos ver como é que é a ciência na realidade. Você tem seres humanos, a maior parte eu acredito que são pessoas virtuosas, bem intencionadas, a maior parte, nem todos, infelizmente, como toda atividade humana. Mesmo esses virtuosos, esses grandes intelectuais, eles se equivocam. E outra, a limitação não está só no ser humano, está no método, aquela pesquisa, o N. Eu vejo as pessoas acharem que limitação da ciência é só o N, o número. Gente, é impossível você replicar uma realidade e achar que aquela replicação vai servir eternamente. O mundo está sempre mudando, é sempre dinâmico. Muda, as coisas mudam, os seres humanos mudam, a alimentação muda, a rotina muda. Então, quer dizer, gente, uma coisa que é uma regra para hoje, amanhã ela precisa ser reinterpretada. Isso está na essência da ciência. O conhecimento humano ele é sempre reinterpretado. Né? A noção de tempo é a noção de mudança. Se as coisas não mudassem, não existia o tempo. Então, isso está na essência da estrutura da realidade. Olha, se eu te falar que a maior parte dos cientistas não sabem disso, que a limitação não é na técnica, no instrumento, mas na estrutura da realidade e na capacidade da ciência de prever, na condição humana de perceber isso. As pessoas não sabem, cara. Então, quer dizer, por quê? Porque não estudam os grandes clássicos, né? Eu até ia mostrar, acabei esquecendo aqui, né? Alguns livros que eu me apoiei, tá? Aqui, ó, depois eu posso explicar, não vou falar um por um, porque tem história da filosofia, história da ciência, né? Os cursos do método Descartes, alguns livros críticas da ciência do Wolfgang Smith, né? O Príncipe de Maquiavel, que é um período chave também, a República de Platão, o Jardim das Aflições, também tem uma boa crítica ali à ciência moderna. Enfim, Maquiavel Pedagogo, Emborrecimento Programado, A República, enfim, tem vários outros livros aqui também que vão somando e que vão, né, vão contribuindo para eu fazer essa apresentação. Então, esses seres humanos, eles têm diferentes pontos de vista por essência. Você vê, às vezes, duas pessoas criadas na mesma família, elas divergem de opiniões, de fatos que elas vivenciam ali. Imagina dois cientistas, dois países diferentes, tiveram educações diferentes, partem de pensadores diferentes. Imagina, você tem um pensador que partiu para estudar um problema de São Tomás de Aquino e outro de Karl Marx. A opinião tende a ser diferente, isso é absolutamente normal. E é bom que seja diferente, porque é a partir desse conflito que surge uma nova visão, novas opiniões, entendeu? Esse conflito ele é absolutamente normal e saudável. Só que isso, assim, não é mostrado, não se fala, né? Como se fosse uma unanimidade. Então você tem uma constante verificação daquilo, porque é aquilo que eu digo, os fatos vão mudando, o mundo vai acontecendo, né? Então, quer dizer, mesmo primeiro que o conhecimento não é 100% certo, então você tem que verificar se é exatamente, você vai revisitando, revendo. Né? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, A Ciência um Monstro, ele está revisitando algumas justificativas de Galilei e questionando até hoje. Platão, se você pegar Aristóteles, até hoje o pessoal visita e toma opiniões diferentes. Então o cara que fala que a ciência, que existe a ciência, é o que eu falo, ou o cara é ingênuo, não sabe o que está falando, ou o cara é mal intencionado. Tá? Isso não existe. Agora eu vou fazer um apanhado assim, para a gente entender o que aconteceu na ciência assim, até aqui, mas vai ser muito resumido. Eu tinha botado vários slides, mas vai acabar ficando muito grande, o pessoal não assiste, né? Então eu tentei resumir, não vai ficar boa a explicação, mas só para a gente se situar. Tá? A ciência ela começa com Sócrates, né? Que tem um contexto científico ali grego de muita cultura, né? O teatro, da retórica, da geometria que já instigava o homem à busca da verdade, e aí fez ele não ter uma crença tão grande mais nos mitos. Você tinha política grega, enfim, você tinha vários fatores culturais que levaram ali Sócrates, né, a começar esse negócio. Então, mas ele sempre, como Sócrates fazia, ele apelava para a sinceridade, para a experiência comum. Ele falou, olha, você não acha que é mais ou menos assim? Não foi assim que aconteceu com você? Ou não parece ser mais ou menos assim? E aí as pessoas, né, confirmavam, parece que é assim. Eu pensava outra coisa, mas agora que você está me dizendo, a pessoa refazia o caminho que Sócrates fez, né, lógico,
e entendia o que Sócrates entendeu. Então, parece que é isso aí, Sócrates, você está certo. Então, a autoridade ela não estava em Sócrates, ela estava naquilo que Sócrates demonstrou, de uma maneira lógica, dialética, né? Tinha a retórica. Sócrates começou com a dialética, que era a confrontação dessas ideias. A partir de confrontação de várias ideias, você chegaria a uma ideia mais verossímil, mais próximo do real, um grau de confiabilidade maior, né? Aí, enfim, outros contextos, né? Aí já começa mais para frente, já surgiu as monarquias, os impérios. Outro contexto sociocultural, o iluminismo, né? A imprensa surgiu, o avanço da matemática, principalmente, o protestantismo também, e você passa principalmente, sim, a matemática foi um carro-chefe, né? Onde se buscava através da matemática as leis eternas. As pessoas achavam realmente que o mundo se dava através de uma fórmula matemática, né? E você tinha também, principalmente com Newton, né? Descartes, que criou um método cartesiano que era dividir, classificar, né? E depois procurar essas relações. Então, se você dividisse, se você isolasse os fatores, entendesse como se tudo fosse como se fosse um relógio, né? Você dividiria as peças, conseguiria consertar ou entender e ajustar, né? E assim em diante. O grande problema, primeiro que a matemática, como eu disse, ela é um ente abstrato, ela não é uma estrutura da realidade, né? Não faz parte. Um mais um é dois, mas agora um homem com outro homem são dois homens, então esse um mais um é igual a um, mas um homem não é igual a um homem, uma maçã não é igual a uma maçã, cada uma vai ter sua peculiaridade. Na realidade, isso não se aplica tão. Serve, é útil, mas não é tão igual como se imaginava. E quanto a essa repartição, essa divisão em muitas estruturas, também muitas disciplinas, né, para você provar, né, você precisa fragmentar demais, isolar demais uma situação, é aquilo que eu falei, não é mais a realidade, é um simulador, é uma fração dessa realidade. Mas quanto mais fragmentado e mais provado, menos real, menos aquele conhecimento se aplica na realidade, porque você começa a isolar uma enzima, para estudar uma enzima. Bom, uma enzima isolada é uma coisa, uma enzima dentro de uma fisiologia que está acontecendo, sofrendo influência de 1 milhão de coisas diferentes, é outra coisa completamente diferente. Então, essas relações são úteis, tá? Mas elas não são tão diretas como se imaginava que poderia ser. Inclusive, essa necessidade de estar tudo provado fez alguns décadas, alguns séculos depois, duvidar do próprio eu. Né? A gente foi chegando no relativismo, no deconstrucionismo. Os filósofos começaram a duvidar que existe, porque ele não conseguia provar que ele existe, então ele achava que ele não existia. Né? Então, quer dizer, é uma coisa completamente louca. Em Sócrates não tinha essa noção de prova. Ele falava assim, olha, isso aqui é o mais adequado para esse momento. Então você tinha essa noção de um juízo a partir daquilo que você capta dos sentidos, você vai fazer um juízo adequado. Ele tinha essa noção a partir de vários dados da realidade. Você começa a repartir demais e achar que tem que provar tudo, você não prova nem que você está aqui assistindo meu vídeo, né? E nem eu provo que eu estou aqui. Então, quer dizer, então eu não estou aqui porque eu não provei? Lógico que não, eu sei que eu estou aqui. Se eu provo ou não é outra história, mas eu estou aqui. Então, quer dizer, você começa a ter esses conflitos. Né? E hoje a gente pode dizer que a gente vive uma crise das ciências modernas, não só de hoje, já vem de algumas décadas, né? Principalmente com a teoria da relatividade, né? A teoria quântica, o princípio da incerteza. Parece que essa exatidão que as pessoas acreditavam que a física tinha, né? A física quântica abalou isso aí, mostrou que as coisas não são tão exatas, tão replicáveis, tão calculáveis, né? Enfim, são teorias mais complexas que eu não domino, né? Mas que elas serviram para abalar um pouco as nossas certezas. Aquilo que parecia que vinha caminhando para uma certeza. Não, eu vou descobrir uma fórmula que vai explicar tudo. Isso aí é uma ingenuidade muito grande, né? E por incrível que pareça, tem grandes cientistas que falam isso. Bom, então qual ciência? Né? A gente fala muito em ciência. O principal que eu acho que é a característica da ciência, uma característica da ciência, saber o grau de confiabilidade. É o que Sócrates fez. Ele deu um passo adiante no grau de confiabilidade. Ele pegou várias teorias retóricas que eram teorias que as pessoas defendiam e
confrontou entre elas para chegar numa teoria mais provável. Ele andou um passo à frente, mais confiável. Então, você saber é você saber o quanto você sabe aquilo. Uma certeza matemática é uma coisa, um estudo de economia, um estudo antropológico, né, é outra coisa completamente diferente. Então não existe a ciência, existem diferentes saberes com diferentes graus de confiabilidade. Não só uma ciência com a outra, que tem por essência alguns fenômenos, eles são mais imprevisíveis e não tem como você prever. Eu gosto de usar o exemplo do futebol. Você pega dois times, você coloca eles para jogar 10 vezes. Vão ser 10 resultados diferentes, 10 jogos completamente diferentes um do outro. Então, quer dizer, a ciência, ela vai, se ela pegar a estatística dos dois times, ela vai ter alguma capacidade de previsão, mas ela pode errar, pode acertar, acertar mais, acertar menos. Alguns desses fenômenos são mais simples. Alguns esportes, essa previsão é mais acertada. Outros são mais complexos. Futebol é muito difícil você acertar uma previsão dessa. Né? Mas há esportes que é muito difícil o campeão não ganha sempre, né? Como, por exemplo, o Bolt ganhava sempre, o Michael Phelps ganhava sempre, né? Não são esportes que eu tenho tanto conhecimento, mas você sabia que muito provavelmente quando esses caras estavam lá, eles iam ganhar. E assim é na vida real. Algumas ciências lidam com fenômenos mais previsíveis, outras com menos. Dentro da mesma ciência, você tem na física. A física quântica é totalmente imprevisível, né? Mas você tem a física macroscópica que é bem previsível. Então, quer dizer, às vezes a mecânica, por exemplo, são muito previsíveis. Quer dizer, então, dentro da mesma ciência, você tem essa divisão. Então, você tem que saber que algumas coisas você tem certeza, ou quase absoluta, algumas coisas parece, algumas coisas você acha, algumas coisas são só uma hipótese, são só uma teoria, e que você não tem como provar. Como, por exemplo, Big Bang, o darwinismo, não tem como provar, gente, são hipóteses. Aí o cara fala que isso é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado, não. Isso aí foi ensinado para as criancinhas, e hoje em dia a gente tem a certeza, mas não tem nada de provado. Não tem como provar. Não só não é provado, como tem como provar. Né? Eu explico melhor no vídeo anterior, quando eu falo da existência de Deus. Quem quiser assistir. Então, quer dizer, saber é saber o quanto sabe. Não é pegar tudo e elevar o patamar de ciência. Isso tudo é ciência, eu acredito na ciência. Isso aí é coisa de. Né, eu não vou nem dizer o que eu quero. Então, quanto menos, o que a gente percebe é o seguinte: quanto menos você consegue provar, como é, por exemplo, Big Bang e teoria da evolução, mais as pessoas se apoiam na autoridade. Por quê? Porque a autoridade de Sócrates, ela estava no que ele dizia. Hoje está na ciência, no cientista. Então, se ele falou, se foi publicado lá no Lancet, é verdade. A OMS pode se meter o bedelho na vida de todo mundo porque está publicado na Lancet. E a gente aceita isso, né? Então, quer dizer, quanto menos certeza se tem, mais essa autoridade é a que vale. Né? E nessa confusão de informações que a mídia joga, as pessoas ficam perdidas, a autoridade prevalece. Né? E é justamente o contrário que aconteceu. Tanto que as autoridades mataram Sócrates, porque ele estava atrapalhando. Né? Então, quer dizer, a coisa foi se invertendo ao longo da história. Né? A autoridade passou a estar na ciência em si, por mais que na realidade está acontecendo completamente o contrário do que os cientistas falam, que vale a palavra do cientista. Né? Então, isso acontece até com pessoas normais também. Você vai questionar isso. Se eu falo isso para uma pessoa comum do nada, a pessoa ela nunca abriu um artigo científico, mas ela só falta querer me bater. Quer dizer, quanto menos a pessoa tem informação e mais ela confia na autoridade, mais revoltada ela fica se você questiona alguma crença dela. A pessoa que já estudou o assunto, ela vai debater contigo, ela vai entender as suas dúvidas por causa disso, pessoal. Ciência, ter ciência de alguma coisa, é não ter certeza, é saber dos problemas da condição humana, de se chegar ao saber. E dos problemas que se dá nesses fenômenos, de quanto isso se modifica ao longo do tempo, de tudo isso. Então, quer dizer, as pessoas que confiam cegamente são as pessoas que realmente não sabem o que estão falando. E existem diferentes visões de mundo, como eu falei, a ciência. Assim, às vezes uma ciência fala uma coisa, outra ciência fala outra, sobre um aspecto é uma coisa, sobre o aspecto é outra. Na mesma ciência, os cientistas divergem. Então, quer dizer, você tem que ter um ser humano racional, inteligente, culto, estudado, que tem o mínimo de noção de cada uma para fazer esse julgamento. Mas a gente não tem mais esse cara. Você tem grandes especialistas que se apoiam na autoridade. Ah, não, porque eu sou PhD em física, agora eu vou palpitar se você pode levantar, se você pode tomar café da manhã, se você pode sair de casa, enfim, você pode. Né, enfim, tudo os caras querem dizer porque dominam uma
enzima ali, alguma coisa mínima ali, e o cara quer dar o palpite em tudo. O conhecimento é fracionado, mas a autoridade ela se estende ao todo, né? O cara tem o conhecimento fracionado, mas ele acha que ele tem autoridade para falar sobre qualquer assunto, né? No mais, cara, a ciência ela ainda não resolveu grandes problemas assim. Os grandes problemas da humanidade continuam, que são as grandes guerras e a questão da fome. O que a ciência de fato, inquestionavelmente, aumentou? O poder do homem sobre o homem. Né? Isso aí é inquestionável, que hoje a gente tem um controle absoluto, né? A gente não pode mais questionar muitas das coisas e ter que acatar. Enfim, eu acho que a gente tem que ter uma ordem, leis e tudo mais, não estou dizendo isso, faz parte, mas assim, eu acho que isso tem que ser mais discutido. Essas questões precisam ser discutidas. Elas não podem vir já, pronto, vai ser assim, opa, peraí, teve de fato uma discussão científica, foi mostrado os dois lados, e isso faz parte dessa discussão, né? E não tem sido feito. Então, pessoal, foi isso aí. Espero que tenha desmistificado um pouco. Resumi muitos aspectos complexos, principalmente o contexto histórico ali, tá? Mas, enfim, espero que tenha ajudado. Peço para você seguir aí minhas redes sociais, para curtir, compartilhar, comentar, para me ajudar aí, indicar para os amigos. Valeu? Então, até a próxima aí. Abraço.